No final desse vídeo vocês vão ganhar um presente que todo vestibulando sonha ter. Uma tabelinha que tem muito a ver com esse assunto nessa questão, galera. E o papo é sobre vírus. E, cara, infelizmente, né, é o que a gente mais fala nesses últimos 2 anos aí, né, galera? Então vamos fazer a resolução da questão do Enem 2019, questão 110, ok? Da provinha amarela. Questãozinha boa para a gente falar, né? Como que atuam os vírus no nosso corpo. A gente vai fazer comparativos aí também com as bacterioses. Pô, uma resolução para a gente puxar muitos links que ainda vão estar aí caindo, porra, aos montes nas provas, né, dos próximos anos. Beleza? Então fique ligadões, se inscreva aí no canal, galera. Aperta o sininho, esse é o canal que meu irmão está formando o maior banco de questões comentadas, hein? Muitas vezes ampliadas, exatamente, para que cada resolução, cara, sirva como uma revisão e muitas vezes, quem sabe aí, né, você vê por todos os detalhes de cada um desses conteúdos. Beleza? E, cara, fique ligadões que tem um monte de canal de membro rolando aí, tem canal de membro do Enem, né? Vocês têm os vídeos organizados por assunto, mais conteúdo, só coisa boa. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos aqui. O cara diz o seguinte, ó, que na família Retroviridae encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos. Mas antes de tudo, cara, antes de falar de retrovírus, e falar de vírus que infectam aves e mamíferos, né, a gente tem, né, um mamífero aqui muito importante, que somos nós, né? Que, meu irmão, sofremos com um retrovírus que é com certeza o mais comentado, né? Não só no mundo inteiro e por razão, né, bem apropriada do perigo que eles nos traz, que é o HIV. Então, falou de retrovírus, a gente tem que lembrar do HIV, beleza? A gente vai comentar melhor como é que esses caras trabalham, né? Eles funcionam. Então, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Lembra que isso não é normal, né, na maioria das situações. Os retrovírus eles acabam sendo uma exceção porque eles têm, né, um mecanismo para conseguir transformar RNA em DNA. Então eles falam que alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Tá aí, né? O que chamamos de AIDS, né? Que lembra que é um quadro da infecção pelo HIV, né? Então, tome cuidado com isso. Neste contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Então, que avanços tecnológicos vêm contribuindo para o tratamento dessas infecções virais? Bom, antes de mais nada, falei lá no início, né, o paralelo entre como os vírus, né, de fato causam pepinos na nossa vida é diferente da forma que as bactérias, né, acabam causando também muitos malefícios aí. Né? As bactérias elas produzem, né, toxinas, substâncias que de fato são tóxicas para o nosso organismo. Beleza? Já o vírus ele está relacionado ao seu ciclo de vida, ou seja, eles se reproduzem, mas para se reproduzirem precisam o quê? De uma célula nossa. Só que quando eles saem fora dessas células, o que acontece? Eles arrebentam a célula. Beleza? Então, já para facilitar, hein, de maneira bem simplista aqui, bactéria produz toxina, vírus destrói células. Beleza? Só que aí, galera, para a gente falar em ciclo reprodutivo, ok, de vírus, tá? Beleza? Então, ciclo reprodutivo viral, a gente tem que caracterizar 2, beleza? O ciclo lítico, ok? Que já está falando aqui, lítico de lise e lisogênico, beleza? Esses são os 2 ciclos de vida, beleza? O ciclo lítico, tá? A gente já vai ter aí o vírus entrando na célula, né? O material genético dele seja um DNA, ok? Ou um RNA vírus. E importante é para a galera que faz provas mais específicas, né? A galera que do Rio tem que estudar muito isso, porque a UERJ gosta tanto para a prova discursiva quanto para a prova do exame de qualificação falar de RNA positivo e negativo. Beleza? E esse papo aqui vai ter a ver com o presente que eu vou deixar no final do vídeo para vocês.
beleza? E o ciclo lisogênico, que tem a ver, cara, com a ligação do material genético do vírus com o DNA celular. Só que aí que entra o detalhe do retrovírus, ok? Por quê, galera? Quando você pensa na ligação de um material genético viral com da nossa célula, DNA tem que se ligar com o DNA. Só que o retrovírus é um RNA. Ah, Vitão, então como que ele vai ligar esse RNA com um DNA celular? Pois é, ele não liga esse RNA. Na verdade, o que ele consegue fazer é transformar esse RNA em DNA, certo? Só que como? A partir dessa queridíssima, né, enzima, que é a transcriptase reversa. Show? Então reversa porque dá a ideia de que isso aqui não é muito comum, né? O comum é o contrário, é o DNA originar RNA, né? Ele serve como molde para a formação do RNA. Então essa é a normalidade. A transcriptase reversa, ok? Ela faz isso, né, exatamente com o intuito de agora sim você ter um DNA viral e esse DNA viral, né, vamos fazer aqui, ó, bonitinho, vamos supor que seja o DNA viral, se ligue com o DNA celular. E se fosse o HIV, ó, lembra que a célula predileta do HIV é o linfócito TCD4, beleza? Isso é muito importante, porque lembra que esse cara, ele é o meio de campo do nosso sistema imunológico. E para você saber mais sobre ele, ó, assista esse vídeo aqui, ó, né, que é um resumão do Vitão sobre o sistema imunológico, meu irmão. Aí você vai arrebentar o sistema imunológico, um dos papos mais comuns aí em vestibular. Beleza? Então lembra que o DNA viral ele fica ligado com o DNA celular e a célula vai se dividindo, e ele também, né? Espetáculo, aquela coisa. E aí quando acontece, meu irmão, o início do ciclo lítico, né, ele potencializa a replicação do vírus, porque ele já vai estar espalhado para inúmeras células. Beleza? Então, muito importante que vocês fiquem ligados aí, né, ainda mais em tempos de pandemia e tudo mais, ok? Nessa questão do ciclo lítico e ciclo lisogênico que tem sido bastante cobrado. Show? Tranquilo, galera? Então, quando a gente fala de medicamentos, né, como ele comentou aqui, ó, né, para tratamento de doenças virais, ok? A gente tem que resolver como? Impedindo que o vírus se replique. Muitas vezes isso é complicado e nem é possível. Então é por isso que muitas viroses elas são tratadas não para impedir a replicação, e sim somente para amenizar os sintomas, certo? Você não tem um remédio específico para gripe, né? Você faz o quê? Você, de fato, né, diminui, né, a dor de cabeça, você vai tratar lá, fez febre, você toma um antitérmico, beleza? Então você atua nos sintomas para amenizar e você ter aí, né, a possibilidade de levar a sua vida mais próximo da normalidade, beleza? Mas não é um remédio, esses que, né, no caso dor de cabeça, febre e tudo mais, não são remédios específicos para a gripe, sim para sintomas da gripe, que pode ser sintomas de uma outra doença também, beleza? Então tomem cuidado com isso, porque quando você fala, né, na vacina, a vacina ela vai atuar de fato para quê? Para impedir a replicação do vírus, ok? Então tem que ter um bastante cuidado dessa forma, né, principalmente da leitura, ok? Que ele comenta inclusive algumas alternativas. Vamos lá, vamos ver? Então, que avanços tecnológicos vêm contribuídos para tratamento dessas infecções virais? A melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Bom, a gente não tem vetor nem para HIV. Lembra que HIV é um IST, né? Antiga DST, doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível, né? Então você tem uma transmissão direta, né? do cara que está infectado para uma pessoa que não está infectada. Então nem sempre tem vetor, então não faz muito sentido essa alternativa. B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Caraca, isso aqui é doideira, né? Soro, lembra que é diferente de vacina, né? Enquanto a vacina é o antígeno morto, atenuado, fragmento dele, e agora a gente tem falado muito de vacina com RNA mensageiro, né? A gente falou aí da Pfizer, da Moderna, nesse tempo de pandemia.
tá? O soro já é o anticorpo, né, produzido ali para atuar direto, né, em um determinado antígeno. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Bom, galera, não faz muito sentido você estar falando de equipamentos se a gente está falando aí de um vírus aí que, como o HIV, por exemplo, que nada a ver tem com equipamento, né? Se você estivesse falando aqui mais diretamente preservativos e tudo mais, né? A gente, além de já ter essa tecnologia, né? Não tem muito sentido a questão do equipamento. Aí ele bota produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras, ok? Então, vamos deixar isso aqui só para a gente ler a E. E ele botou desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. E aí, realmente, essas duas alternativas a gente poderia ficar um pouquinho mais inclinado. Tenho certeza que muita gente marcou a D, certo? Mas o que acontece, gente? Tem muitos... o HIV, por exemplo, né? Quanto tempo que a gente já tem aí, né? Desde a década de 80, a gente já tem a pandemia, né, do HIV. E, cara, a gente não consegue desenvolver vacina. Então, muitas vezes a vacina ela é complicada de ser produzida, beleza? Então, essa discussão muito bacana aqui, a D realmente levaria bastante a dúvida, certo? Porque a gente não tem nem sempre essa possibilidade. Já no caso do HIV, inclusive, né, martelando bastante em cima do HIV, cara, a gente consegue hoje controlar bem a replicação deles, né? Como? Atuando, por exemplo, né, na transcriptase reversa, para impedir essa transformação de RNA para DNA. Qual o nome dessas substâncias? A gente fala, né, utiliza aí de maneira bem genérica, principalmente no ensino médio, de antirretrovirais, ok? Que é o que está sendo dito na letra E. Então, desenvolvimento de antirretrovirais, que dificultam a reprodução. Ó. Lembra que eu falei? Vírus atua ó, se reproduzindo e destruindo células. Então, a ideia da D, a concepção da D, não é errada. Porra, se a gente conseguisse, né, produzir vacinas, meu irmão, de maneira deliberada e de maneira muito mais tranquila, e quem sabe, né, com as tecnologias criadas aí na pandemia, a gente consiga acelerar esse processo, pô, seria uma alternativa bacana, ok? Seria bem bacana. Mas não é a realidade de sempre. Então, por isso, a mais dentro da realidade é, de fato, a letra E. Show? E aí, eu prometi, fica aqui o presentaço que eu comentei com vocês, que, meu irmão, todo vestibular, principalmente quem for fazer prova específica, aí, ó, merece. Tá aí, ó, uma tabelinha, ok? Uma tabelinha de vírus, material genético e a presença ou não de envelope. Então, inclusive, está atualizado aqui, ó, com o vírus, né? Lembra que o vírus é o SARS-CoV-2, tá? Botei aqui as doenças, beleza? Então, a COVID-19, né, causada pelo SARS-CoV-2, ok? É um RNA fita simples positivo envelopado. Olha o HIV aqui, galera, muito importante, ó. Retrovírus envelopado, ok? Tem algumas doenças aqui, galera, que a gente precisa estar chamando sempre atenção. Ó, aqui na UERJ, por exemplo, já foi cobrado diretamente a questão da influenza. Eu gravaria influenza e SARS-CoV-2. Por quê? Porque se faz muito contraponto, né, entre essas doenças, né? Então, as semelhanças de sintomas e tudo mais, né? As falas, né, que é a gripe, que é a gripezinha, enfim. Isso tudo aí pode servir como prato cheio para fazer questões. Beleza? Então, esses aqui com certeza muito falados. Maravilha, gente? Então é isso. Espero que tenham curtido aí a correção, essa ampliação aí do conteúdo. E, cara, estudem bastante. Viroses, certo? Vírus, né? As características básicas. E não deixem de estudar o sistema imunológico. Valeu? Forte abraço. Até a próxima.